Olá pessoal, eu sou a professora Jusileia Mendes e hoje nós vamos aprender os conceitos básicos de matrizes. Nós vamos aprender a identificar, reconhecer e montar uma matriz. Introdução a matrizes. Encontramos frequentemente em jornais e revistas informações numéricas organizadas em forma de tabelas, onde tem as linhas e as colunas. Temos, por exemplo, aqui uma tabela de abril de 2020 sobre a atualização do coronavírus. Infelizmente, hoje já vimos que esses números são bem maiores, infelizmente. Nessa tabela, nós temos duas colunas que representam os casos confirmados e as mortes registradas relacionado a cada país, que são os países estão dispostos em linhas. Definição de matrizes. Uma matriz é um conjunto de dados dispostos em uma tabela onde cada dado é referenciado por linhas e colunas. Uma tabela de M por N números reais dispostos em M linhas, que são representados pelas filas horizontais, e N colunas, filas verticais. É uma matriz do tipo M por N, ou seja, M linhas por N colunas. A arrumação dos dados dessa forma permite não apenas a organização da nossa matriz, mas também possibilita novas maneiras de manipular esses dados. Representação. A forma para representarmos uma matriz será utilizada entre parênteses ou colchetes. Vocês podem utilizar qualquer uma das duas formas, e dentro desses parênteses e colchetes estarão os nossos elementos. Por exemplo, na matriz A temos uma linha e 3 colunas, são os números 5, menos 2 e meio. A matriz B é uma matriz 3 por 2, por quê? Possui 3 linhas e 2 colunas. Já a matriz C é uma matriz 2 por 2, possui 2 linhas e 2 colunas. A matriz D é um pouco maior. Ela é uma matriz de 3 linhas e 4 colunas. É chamada então de uma matriz 3 por 4. A matriz E é uma matriz 3 por 1. Por quê? São 3 linhas e uma coluna. Conhecendo um pouco da história de matrizes. As matrizes teriam surgido na escola inglesa de Trinity College, em um artigo publicado pelo matemático Arthur Cayley, em 1858. Só que, bem antes, lá no século III a.C., os chineses já desenvolviam alguns processos de resolução de sistemas lineares em que apareceria implícita a ideia de matrizes. Cayley criou as matrizes no contexto da estrutura algébrica, que é assunto da matemática do ensino superior, sem pensar em suas aplicações práticas que apareceriam posteriormente, como a representação de informações em números e tabelas, numéricas em tabelas, organizadas segundo linhas e colunas, na computação gráfica e nas imagens digitais. Representação de uma matriz. Consideremos uma matriz A do tipo M por N. Já sabemos que M é o número de linhas e N é o número de colunas da nossa matriz. Um elemento qualquer dessa matriz, ele pode ser representado pelo símbolo AIJ, no qual o índice I refere-se à linha e J refere-se à coluna e que encontra esse tal elemento. Vamos convencionar, então, que as linhas são sempre numeradas de cima para baixo e as colunas sempre da esquerda para a direita. De um modo geral, uma matriz A do tipo M por N é representada por A é igual a IJ M por N, em que I e J são números inteiros positivos e I ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a M, que é o meu número máximo de linhas. E J tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a
N, que é o meu número máximo de colunas. E A e J é um elemento qualquer de A. Vamos ver um exemplo. Vamos ver aqui, então, nós temos uma matriz A, o primeiro elemento que está na primeira linha, primeira coluna, é o nosso A11. Na primeira linha, na segunda coluna, é o nosso A12. E assim por diante. Temos A1, primeira linha, né? N, que é o meu número máximo de colunas. A21 é o meu elemento da segunda linha, primeira coluna. A22 é o meu elemento da segunda linha, segunda coluna. E assim por diante. Temos A2N, que é o meu número, que é o meu elemento da segunda linha e o meu número máximo de colunas. Já o AM1 é o meu número, é o meu elemento, né? Representado pelo número máximo de linhas na primeira coluna. AM2, a mesma coisa, o meu elemento que está representado na número máximo de linhas, segunda coluna. E assim temos, então, o AMN, que é o meu elemento representado por meu número máximo de linhas no número máximo de colunas da minha matriz. Então, vamos ver um exemplo. O elemento que está na primeira linha e na primeira coluna é o A11. Qual que é esse elemento? Menos 1. O elemento que está na primeira linha e na segunda coluna é o A12. Qual que é esse elemento? 0. E o que está na linha 2 e na coluna 1 é o A21. Qual que é esse elemento? Menos 2. O elemento que está na linha 2 e na coluna 2 é o A22. Qual que é esse elemento? 5. O elemento que está na linha 3 e na coluna 1 é o A31. Qual que é esse elemento? 3. Por fim, temos o elemento que está na linha 3 e na coluna 2 é o A32. Qual que é esse elemento? 4. Essa matriz, então, é uma matriz 3 por 2. Gente, agora eu coloquei para vocês aqui uma atividade prática, onde vocês têm que obedecer os comandos abaixo para unir os pontos dessa segunda figura que eu coloquei para vocês. Então, se D e J for igual a 0, não una I com J. Se D e J for igual a 1, una I com J. Por exemplo, D4, 2 é igual a 1. Então, ligamos 4 ao 2. A gente vai olhar na quarta linha, segunda coluna. Temos um número igual a 1, verdadeiro. Então, vamos ligar o 4 com 2. Faz um tracinho aí. Já, por exemplo, na quarta linha, terceira coluna, temos o 0. Então, não una o 4 com o 3, certo? E assim por diante, até vocês utilizarem todos os números de linhas e todos os números de coluna dessa tabela aí que está representada em cima, por D. Sugiro que vocês pausem o vídeo, tentem resolver o exercício para ver se vocês fixaram o que é o número de linhas, o que é o número de colunas de uma tabela, onde está representado cada elemento de uma tabela. E depois vamos tirar foto e vamos compartilhar no nosso grupo de estudos para ver se todo mundo conseguiu chegar no resultado que eu vou mostrar a seguir, ok? Mas tentem fazer e coloquem lá para a gente no grupo o que vocês acharam da atividade. Bom, gente, se vocês encontraram esse resultado aqui, é porque vocês fizeram corretamente, que vocês aprenderam o que é o I e o J de uma matriz, onde que está representado cada elemento. Então, se vocês encontraram essa estrela, parabéns. Então, gente, aplicações práticas, né, de matrizes. Já vimos que as tabelas, elas podem representar matrizes, e as matrizes elas se encontram em diversos campos da informática, da economia, da engenharia civil e também da física.
Na informática, temos os mais diversos exemplos de matrizes, onde utilizam programas que auxiliam nos cálculos matemáticos. Editores de imagem, o próprio teclado também possui um sistema de matrizes em sua configuração, entre outros, né, tantos exemplos no uso da informática, no uso de matrizes na informática. Já na economia, as matrizes elas auxiliam como grande ferramenta na interpretação de gráficos, que também podem ser originados de tabelas que usamos as matrizes. Já as organizações comerciais também trabalham com matrizes por meio do uso de tabelas. Os engenheiros civis, eles fazem uso constantemente de matrizes nas divisões dos metros quadrados e distribuição do material na construção de uma estrutura de sustentação, por exemplo, a laje. Na física, é feito o uso de matrizes a partir de tabelas, relacionando o deslocamento e o tempo. Temos vários outros exemplos, então, né? Vimos que a matemática no dia a dia relacionada ao estudo de matrizes está presente também em diversos campos de estudo. Bom, gente, bons estudos então para vocês. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Até breve, se Deus quiser.